Vamos pedir o nosso vice-presidente do CRC fazer a leitura para nós. Pode começar. Som. Pode começar? A mesma visão, duas interpretações. 2 irmãos foram convocados à guerra. Durante a batalha, escreviam aos seus pais para falar do dia a dia no acampamento. Um deles relatava: aqui é muito ruim, há muita lama, inseto que nos picam incessantemente. E o barulho dos bichos nos mete medo. As bombas explodem cada vez mais perto de nós. E é um desconforto muito grande. Aqui tudo é feio, além da própria escuridão, morte, tristeza e dor. O outro, sem saber dos assuntos do irmão, escrevia: não obstante estarmos em batalha e haver ao nosso redor morte, tristeza e dor, o lugar onde acampamos é muito bonito. A lua tem um brilho maravilhoso sobre o som de grilhos e outros animais. Vejo a beleza das estrelas e outras luzes celestiais que nos dão ânimo, refletindo uma nova esperança a cada dia. Isso me mantém vivo e me fortalece. A diferença entre os 2 irmãos estava no direcionamento da visão. Um olhava para baixo, o outro olhava para cima. Para onde você está olhando? Você está olhando para o que te mantém vivo e te fortalece, ou para o que te afunda e desanima? Levante seus olhos para Deus, e Ele te guiará e te fortalecerá. Para ti, que habitas nos céus, levanto meus olhos. Salmo 123,1. Boa semana, olhando para o alto. Bela reflexão. Reflexão. Aproveitando o microfone, deixa o microfone com ele aí. Registrar a presença aqui do nosso vice-presidente do CRC. Ele está nos visitando aqui, né? Seria bom se ele viesse toda sexta-feira ou terça-feira com as antigas, né? Mas ele trouxe um jornalzinho do CRC aqui para nós e cumprimentar o povo aí. Pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gosto muito dessa casa. Infelizmente, eu estou com uns afazeres aí que estão me impedindo de estar vindo aqui na terça-feira. Mas eu já estou me adequando para poder voltar. Você pode ter certeza disso. O Ronan esteve lá no meu escritório esses dias, a gente já combinou. O Otávio também me chamou essa semana. E eu estou readequando a minha agenda para estar aqui com vocês. Eu me sinto muito feliz aqui, eu tenho bons amigos aqui. E até hoje eu ainda ligo para alguns ainda perguntando as coisas. Já liguei para o Odair, às vezes eu ligo para o Fábio, para o Otávio, para a gente poder trocar. Essa troca de informações aqui, ela é muito gratificante, muito boa. Eu fico feliz de fazer parte dessa equipe aqui, e eu agradeço muito ao Everaldo por ter essa semana aqui, toda semana, independente, faça chuva ou faça sol, a gente está aqui, vocês estão aqui. Vocês pensam que eu não vejo vocês? Eu assisto os vídeos, às vezes eu estou lá no escritório e eu coloco no vídeo lá e fico ouvindo as matérias de vocês. Então, parabéns a todos vocês. Mas o que me trouxe aqui hoje, alguns de vocês eu já vi que já tem esse folheto aqui, é só reforçar o convite. Em nome do presidente Edson Bento, eu venho cá reforçar o convite para vocês estarem participando conosco da Convenção de Contabilidade, que vai acontecer agora dia 24, dia 25, lá no Centro de Convenções. É um evento gratificante para nós, contadores, é o maior evento da classe contábil goiana, né, e a gente tem excelentes palestrantes que vai estar trazendo novidades e reforçando o que tem de novidade na legislação hoje aqui no estado de Goiás, né? Então eu quero, em nome do CRC, contar com a presença de cada um de vocês lá, em nome da família de contadores, né, que vocês possam nos prestigiar e também trabalhar em prol da ética, da transparência e da sociedade. Isso é o que a gente espera que todos os contadores tenham e que a gente faça essa classe cada vez mais unida. Obrigado a vocês. Obrigado a você.
fique à vontade. Né? Vai participar da reunião conosco aí? Então, sinta à vontade. Tem pauta para hoje? Ali o Geraldo ali, né? Pera aí. Só 5. Pode falar, Geraldo. Põe FD e põe Refis. Estou tudo dentro da mesa. Só o Geraldo hoje, por enquanto, vai estrear? Tá. Quem? O Geraldo, lembra que vai para a SD? Fala DSF. Acho que é isso aí que ele vai abranger tudo. Não, eu quero falar sobre FD mesmo. Não é falar, é fazer uma pergunta aqui. É FD. Ok. Você faz. Vamos falar com o Geraldo aí já, e depois nós já entramos na reforma trabalhista da CLT aqui. O Carlos lá que é uma pauta lá, primeiro. Quem? O Carlos. Coloca para mim aí, comodato versus remessa. Depois eu... Vamos começar aí, Geraldo. Não, a FD, se eu não estiver equivocado, na reunião passada alguém parece que questionou como entregar uma FD que você faz com CNPJ baixado. Aí eu falei que ia trazer, eu acho que é isso, eu não sei se é realmente isso. Quem foi que você falando aí, eu me recordo, parece que é isso mesmo, teve esse assunto. Né? Então tem um informativo lá no site do Cefaz, o procedimento a fazer quando o CNPJ está baixado, como fazer para fazer a entrega da FD, tá? Lá no site. Vamos passar lá, deixa eu levar o microfone para a Divina lá. Não, aí. Aqui ó, eu tenho aqui ó. Pois já deixa só ver o que a Divina quer e nós... Aí. Apareceu. Doutora Divina. Então, de primeiro tinha essa dificuldade, mas agora não. Qualquer contador pode fazer a procuração eletrônica, aquela de papel. Pega a cópia autenticada do outorgante, do outorgado, preenche, reconhece firma e vai ou nos parceiros da Receita, deposita ou vai diretamente agendado lá. A hora que processar lá, ele vai fazer o FD. Aí vai dar um erro. Ele entra naquele erro, maisinho, clica lá e vai abrir aonde você vai alterar o contador procurador. Aí você coloca, e normalmente é negativo, porque às vezes a pessoa sai do Simples Nacional e esquece, depois eles estão mandando multa para o lado do vento. De 10 em 10 dias estão multando quem não entregar. A multa 2.624 por mês. Ok. É de 2016 que estão fazendo isso daí. Aí quando fizer, faz uma... Olha lá se não está multado, só tá pedido lá, né, reclamando para fazer. Se não tiver multado, pega aquele papelzinho, faz um requerimento e vai lá na Cefaz e regularização do FD em anexo, os recibos e o próprio, como é que fala? Restrição. Aí ele não multa, porque se ele multar, a multa mínima é R$ 515, reduzida a 90%, porque não cai naquela... que é do ano passado, né? É 90% a redução? 515, 516, de 2.629, cai para 515. Se for anterior, normalmente não é anterior, é depois de 31 de 12 de 2016, então só tem aquela redução de 90% que eles falam, mas dá uma conta lá de 515, pode ser parcelado em 5 vezes, sem juros, sem multa, esse valor. Ok.
Volta aqui no Geraldo aqui para nós, Maurinho. Minha intenção era só informar que lá no site tem esse informativo, a Divina explanou, só que ela esqueceu que a procuração ela não pode ser todos os serviços, ela tem que ser específica para assinatura de escrituração digital do sistema público. É exclusivo, se você fizer todas as assinaturas, não serve, tá? Só essa observação que eu ia fazer. Aí você consegue fazer através do seu certificado. Sim. Sim. Okay. Mas quando vai fazer a procuração, igual ela falou, em papel, ela falou tudo certo. Só que não pode pôr todas as... Para fins específicos para aquela atividade, para aquele assunto. Assinatura de escrituração digital, escrituração fiscal digital do sistema público de escrituração. Tem que ser específico. Eu estou pegando o bonde andando, mas eu, na maioria das vezes, eu faço certificado digital do meu cliente e dele eu faço procuração para mim. Do certificado eu faço procuração para mim. Não sei se vocês fazem isso também. E eu consigo transmitir os SPED normal. Não vai poder mais? Isso aqui é porque tem o CNPJ baixado. Vamos ouvir o Geraldo falar aqui. Isso aqui é um caso específico quando... aqui, ó. O CNPJ está baixado. Quando já está baixado. Ok. Está baixado aí, às vezes você não tem como fazer mais o certificado digital da empresa, então tem esse processo. É isso, Divino, eu quero falar aí. Tá. Ok. É o seguinte, igual ele está falando aí, está correto na frente. Mas esse caso é excepcional, porque quem libera o certificado digital é a Receita Federal. Se ela está extinta, no mundo jurídico ela não existe mais. Então, a própria Receita Federal, que é a responsabilidade da Receita, então, quem é o controlador é a Receita, mas quem recepciona é a Cefaz. Então, eles fizeram esse convênio para resolver que tem muitas empresas nesse caso. Ok, então. Parece que nós temos duas colegas novas aqui, passa para o Romano apresentando. Pode falar. Boa noite, colegas. Boa noite. Sempre, todas as terças-feiras, nós sentimos honrado com novas presenças. Portanto, nós convidamos as duas colegas para vir aqui à frente. Uma está ausente há muito tempo e a outra é a primeira vez. Por gentileza, vem aqui para que nossos colegas as conheçam também. Por gentileza, vem aqui à frente, as duas. Pode fazer as apresentações. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Maria Divina. Tem mais ou menos uns 2 anos. Everaldo, você lembra de mim? É porque o meu cabelo era todo preto, agora tá loiro, né? E agora eu tô retornando, porque eu estava em Brasília. Agora eu retornei para cá. Eu falei, primeiro era quarta, não era ou é quinta que tinha as aulas? Foi sempre terça mesmo. Era terça mesmo? Era terça. Então eu confundi. Aí agora eu estou retornando e trouxe a colega. Ok. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Isa. Como ela disse, é a primeira vez que eu vim conhecer, que eu ouço muito falar do sindicato e nunca tive a oportunidade de vir, né? Então hoje eu estou aqui e pretendo permanecer para todas as terças-feiras. Compromisso, todas as terças-feiras, viu? Tá bom. Obrigado a vocês. Ok. É um prazer recebê-las aqui. A casa está de portas abertas. 2 minutinhos. Pois não. Fala, Geraldo. Só para lembrar para as colegas, certo, que essa reunião, Geraldo, ela foi criada quando? A reunião nossa? 1989. Quando eu cheguei, ela já tinha começado a gatinhar. 89. A gente fazia lá no meu escritório, aí foi em março de 89, certo? Então, lá dava 7, 8, né? Então, quando nós passamos para cá, a gente sempre conta, não dá menos de 20. E eu pensava hoje que ia dar menos de 20. E já tem quase 30 aqui hoje. Tá? E sempre chega um novo aqui, a gente está sabendo que chegou, viu? Ok. Geraldo, com você aí ainda, fala sobre o refis. Tá? O refis eu quero só verificar, que hoje eu tentei gerar, porque
eu não consegui achar a legislação sobre o refis do município. Quando eu entrei lá para gerar o DUAN, através do refis, não consegui. Consegue, porque lá está dizendo que é só nos VaptVupt, é verdade? Só nos VaptVupt? Mas é muita... Vamos ouvir a Divina novamente lá. A Divina hoje está afiada. O programa de geração com desconto, que chama anistia, esse é uma anistia verdadeira, genuína, então, é somente nos VaptVupts e lá no Passo. No Passo está legal. Vai ser, acho que, salvo engano, até 28 ou 30 de setembro. Mas é bom deixar antes, fazer uma pesquisa, faz simulação, está atendendo lá com excelência, lá no Passo. Mas qualquer VaptVupt que tiver o município de Goiânia, que eles falam prefeitura, mas é o município de Goiânia, eles fazem para você lá. Porque o programa só lá que faz a exclusão de multas e juros. E faz também parcelamento que foram quebrados, reparcelamento que está em atraso, eles fazem tudinho. E faz novamente, por exemplo, se tiver parcelamento que deixou de pagar 3 ou 4, eles tiram os juros que tem e reparcela até 40 vezes. Ok, é só 40 vezes? O que eu ouvi lá foi até 40 vezes. Depende do valor, mas então até 40 vezes é óbvio. Parece que é R$200 a parcela, 250. Então, se for um valor pequeno, vai dar 40 vezes. O prazo máximo, 40 vezes. O valor da parcela mínima é quanto? R$100? Depende também. A moça falou para mim que é 200 ou R$100. Tem um detalhe lá que cai para 200 ou se é R$100. Ok. Fala, Fábio. Geraldo, é a lei 10.056, 2017. Vamos lá com o Carlos, lá vamos falar do comodato remessa. Eu queria ver no código, no caso, no nosso código fiscal, qual a diferença que ele enquadra comodato e remessa de bem do ativo imobilizado. Porque o comodato eu sei que é da empresa, ela vai e cede para alguém, faz um contrato de comodato. Mas e a remessa de bem do ativo imobilizado? Porque a empresa quer usar as mesmas coisas, não tem como, porque a remessa é um detalhe. Né? Então, e também as empresas querem que destaque o ICMS. Comodato ele é isento de ICMS. Qual a diferença que porventura tem isso aí? Vamos abrir aqui com o Everaldo aqui. Bem, comodato, é como que o nosso colega falou, realmente, então quem está incomodato é como se tivesse a pessoa usando, certo, e usufrui-se bem, certo, e ele depois recebe como se fosse o aluguel, né, recebe o aluguel desse bem e depois ele devolve. Agora, quanto à remessa do bem do ativo imobilizado, olha bem, essa remessa, eu tenho comodato, remessa e comodato. Então, eu não sei por que essa remessa de ativo imobilizado. Remessa de ativo imobilizado talvez seja o quê? Para transferência de filiais ou coisa assim, porque eu não vejo outro motivo, certo, para essa remessa de ativo imobilizado. Ou então, vamos supor, uma empresa que faz terraplanagem, aí ele manda o trator para o lugar e está remete ativo imobilizado para trabalhar em outro local, no outro canteiro de obra. Mas do mesmo estabelecimento. Deixa a Divina falar um pouquinho. Está aceso hoje. Comodato é uma seção. Vou dar um exemplo. As cervejarias, não tem aqueles frees lá, expositor? É da Coca-Cola, é da Antártica, é da Ambev. Aquele patrimônio é da fábrica, mas ele cede, ele não paga aluguel. Por isso que é comodato. Comodatar é gratuidade. Empresta para aquela pessoa, para aquela pessoa jurídica lá, para usar até quando ela tiver vínculo de compra com os seus produtos. Remessa. Remessa tem vários tipos de remessa. Remessa para conserto, remessa de equipamento, incomodato, porque ela tem que transitar, porque ela se tiver uma avaria, um roubo, um furto. Não tem como cobrar do seguro. Então, ela tem um valor. Só que ela não destaca ICMS, não é isenção. É não incidência, não incide ICMS. Isenção é quando tem é uma suspensão de tributo. A isenção é lei, está isento por determinado tempo aquela mercadoria. É essa a diferença. Ok. Carlos, comentar mais alguma coisa aí, Carlos? Tá ok? Deixa o Wander perguntar aí.
Eu quero saber o seguinte, está acontecendo com os clientes meus, a Coca, ela manda o freezer incomodado. Aí você vai lá e registra essa nota fiscal. De repente, sem mais nem menos, eles vão lá e recordam o freezer e eles mesmos fazem essa devolução. E como que eu fico com essa entrada que eu fiz lá? Você tem que verificar com ele pelo seguinte, se você tem condições, usuário de nota fiscal, você faz a devolução para ele. Pois é, eu faço devolução. Beleza, você tem que pedir. Hoje é nota fiscal eletrônica, você faz como é que fala? Quando você nega a nota, então você nega a nota e faz uma sua para ele. Porque senão você vai ficar com a obrigação da nota de entrada dele, mas a entrada você deu a entrada, tudo correto. A outra nota que ele fez fazendo a devolução, você vai ficar omisso com ela no SPED, vai dar a malha fina lá no SPED. Você está dizendo que eu acesso lá na Receita Federal lá, nega essa nota e faço uma outra da empresa? Não, você não nega ela, faz conta que ela não, essa nota não, você não tem conhecimento dela, entendeu? Mesmo depois de 15 dias que eu já fui lá e recolher os freezer, eu posso fazer renegar essa nota? Não, o ideal seria no dia que ele fez o recolhimento quando eu fico sabendo é no final do mês, quando eu vou puxar o XML lá, está lá a nota lá, retornando aquela nota que foi enviada como dado. Ela tem um prazo, eu não me lembro aqui o prazo que você passou, deixa no assunto de qual de remessa mesmo? Mais ou menos, porque acontece demais, eu sempre brigo com as empresas, a Fujioka vai fazer isso, a empresa minha compra do Fujioka. Aí o comprador foi lá, não é essa mercadoria que eu quero. A própria Fujioka faz uma nota fiscal de devolução. Essa nota eu posso registrar na saída dela, não posso não? Vai lá eletronicamente hoje não pode não. Pode, porque você vai lançar lá no seu uma nota fiscal. Mas você vai ficar com pendência nas duas notas. Como você vai lançar uma saída Peraí, a nota fiscal de saída. A malha fina, você vai criar na malha, você vai cair na malha fina lá de pendência no SPED. Ele vai registrar a nota fiscal própria. Peraí, eu vou passar o microfone para você. Foi o tempo na nota de papel que fazia isso. Ô Joeli, esse mês eu fiz esse mês. Quando você importa o XML, o nosso programa faz isso já. Quando você importa, igual no caso dele lá, o que a Coca emitiu, você importa e você informa para o seu programa a nota que a Coca emitiu, nota fiscal própria emitida por terceiro, entendeu? No caso dele. Tem o CFOP próprio lá agora. Eu fiz esse mês. Aí não precisa ele gerar uma nota dele daquele bem saído, porque o outro já emitiu, ele registra como se ele fosse tirar, mas o outro tirou no lugar dele, entendeu? Aí o cruzamento de dados, a hora que ele gerar o se integra, vai ficar certinho. Não precisa emitir outra nota. Você está fazendo um lançamento que era usado antigamente, fazer isso. Hoje, você pode fazer esse lançamento, mas quando você buscar a malha fina lá no SPED, vai dar pendência nessas duas notas. E aí você vai justificar. Se você estiver com a empresa ainda, você vai saber explicar tudo direitinho. Mas se for outra pessoa que já está na mão de outro contador... Não, mas tem um CFOP ali, tem um CFOP próprio. Eu sei, mas o SPED não aceita dessa forma. Fala, Barato. Só para justificar aqui que eu falei que o comodato pagava... Não, agora não paga gratuitamente e ele tem que retornar para a empresa, não tem um prazo. Agora, Divino, agora ficou só a dúvida que essa remessa do autoimobilizado não seria aquele que eu alugo e eu estou remetendo esse ativo de aluguel? Não, estou falando comodato, que o comodato é uma coisa. Agora, quando ele falou remessa de ativo imobilizado, porque ele pediu a diferença entre comodato e remessa de ativo imobilizado, certo?
o comodato, ele é um imobilizado lá da fábrica. Aí ele vai mandar remessa de comodato. Remessa de comodato. De comodato. Vai escrever que é comodato. E o imobilizado, ele pode remeter para conserto, para locação. Ah, sim, esse remessa de locação. Esse é uma remessa. Tem vários tipos de remessa. Então. Entendeu? Na realidade também existe a maioria das remessas, são quando a empresa, as empresas que prestam serviço fora do estabelecimento, exatamente, fora do município, fora do estado, então ela faz as notas de remessa das máquinas ou de ferramentas. Depois faz o retorno, fechando igual só a operação, etc. Então existe essa função e esse precedente. Fábio, você sabe que hoje teve uma palestra aqui do PERT, do auditor da Receita Federal, e o Fábio estava presente, eu pedi para ele explanar mais ou menos aí e dar um aviso aí. Só o Geraldo eu vou passar uma vez para o Geraldo, depois eu falo que o Geraldo está na ponta da agulha aí. Pode falar, Geraldo. Rapidinho. Não, ok. Eu pensei que não está na pauta. Não, falei que... A primeira, depois até eu acho que o Otávio pode me ajudar, é referente ao cartão de crédito, que hoje tem aquela maquinazinha, que uma empresa está querendo uma maquinazinha, que o técnico leva lá no serviço e recebe lá através do cartão de crédito. Eu acho que o Otávio, não sei se o Otávio ou alguém que tiver condição de me responder depois, pode ser. A outra questão, teve uma reunião aqui sobre atividade rural, que eu falei que quando era pessoa física, poderia dividir para o casal, quando é bens comuns. Aí o Fábio está ali com a seção normativa 83, o artigo 15, que diz lá que o resultado da atividade rural de bens comuns pode ser divididos entre os cônjuges. Se tiver como colocar na tela aí para o pessoal ver. Não, esse aqui não está apresentado. Não tem, não? Mas eu vou ler aqui. Beleza. Artigo 15 da IN 83 de 2001. O resultado da atividade rural produzida em unidade rural comum ao casal, em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte. Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado da atividade rural comum pode ser apurado e tributado em sua totalidade na declaração de um dos cônjuges. Opcionalmente. Inclusive, ela diz que deverá. Eu vou ler de novo. O resultado da atividade rural produzida em unidade rural comum ao casal, em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte. Ok. A outra pergunta sobre o que era? Não, é sobre o cartão de crédito. Deixa eu responder para ele aqui. Então tá, responde. Só um pouquinho, o Adair aí, responde sobre essa declaração do cônjuge. Não, você balançou a cabeça aí, velho. Responde aí. Então tá bom, vai responder, Otávio. Como é que é? Já fez. Mas repete a da maquininha aí. Sobre o cartão de crédito, porque quando era o SF, tinha que vincular, o TEF que chama, né, ao SF. Agora parece que está utilizando essas maquinazinhas, que parece que não tem ligação com o sistema, que a empresa lá utiliza a nota fiscal modelo 55. E segundo eles, o técnico vai prestar um serviço, vai levar a maquinazinha, prestar o serviço e vai receber um cartão de crédito lá. Como proceder isso aí legalmente perante o Cefaz? Essas maquininhas que são portáteis são chamadas POS. Quando você vai num restaurante e o garçom te atende lá e te passa ali. O que está acontecendo, que a gente de vez em quando percebe, quando a gente pega o tiquezinho daquela maquininha, ele não corresponde nem ao CNPJ daquela empresa. Tá? Então, nesse caso, a Secretaria da Fazenda permite você utilizar o POS, desde que ele seja cadastrado com o CNPJ da própria empresa. E, aproveitando a oportunidade, dizer para vocês que na próxima terça-feira, o Antônio Godoy, nós tivemos uma reunião com ele na quinta-feira na Secretaria da Fazenda, ele vai vir aqui e vai discorrer sobre a nota fiscal 65,
a versão da nota fiscal modelo 55 na versão 4.0. Vai falar sobre o SEST, que é o Código de Especificação da Substituição Tributária, tá? E falar também da cessação do uso do SF. Seria oportuno, Geraldo, também, se você fizer presente na próxima terça-feira, para que a gente pudesse confirmar isso que a gente está te passando. Tá? As maquininhas, você viu que ela tem agora o PagPag, tem vários outros que tem aí, entendeu? Mas ela tem que estar vinculada no CNPJ da empresa. Então, deixa eu entender. A empresa a qual eu sou contador, ela vai prestar o serviço. Então, aquele máquina POS, você falou, né? POS. Então, aquele documento que ela vai emitir tem que ter o CNPJ da empresa. Vai prestador de serviço? Sim, senhor. Se der para discorrer sobre esse assunto, eu vou trazer até o gerente da empresa para assistir, ou eu mesmo assisto e depois repasso para eles. Pois aí nesse caso, na próxima terça-feira, está confirmado com o Antônio Godoy e vai falar sobre isso daí. E importante também te falar para você que nessa versão da nota fiscal 4.0, ela tem várias situações de pagamento, né, seu Geraldo? Que a gente foi tratar lá com o Godoy. Você está lembrado da legislação? A legislação, o procedimento? Não. Não, ainda não. Não, eu falo desse POS, não, né? Não. Eu vou procurar. Tá bom? Fábio. Bem, colegas, alguns que estão aqui participaram. Hoje de manhã nós tivemos a palestra sobre o PERT, né? Estão na matéria 1711. A Juliana, servidora da Receita Federal, com muita competência, explanou sobre o parcelamento. Esta reunião está gravada. Foi gravado e vai estar disponível, acredito que depois da manhã, já no nosso site. Para quem vai mexer com parcelamento, tem observações importantíssimas que têm que ser consideradas para ter um sucesso no parcelamento. Como tiver, dentre os temas polêmicos, eu levantei um questionamento feito pelo nosso colega Daí, que é estudioso da legislação, em que ele questionou se poderia ou não poderia se incluir no PERT os débitos de retenção da folha, né? Aquele INSS da parte do empregado. Se poderia ou não poderia, porque a IN ela tem colocações que dá a entender que pode. Por exemplo, lá no artigo 4º ele fala que devem ser formalizados requerimentos de adesão distintos para o PERT, ou seja, para débitos relativos a contribuições sociais das alíneas A, B e C do parágrafo 11 da 8.212. Aí o que é o C da 8.212? Né? As contribuições dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição. Então, dá para se entender que poderia fazer o parcelamento da parte do empregado. Questionei com a doutora Juliana, ela falou que nesse quesito só contempla a parte do contribuinte individual. Como não deu para separar isso, foi contemplada a linha C da 8.212 do artigo 11, mas só na parte aí, do contribuinte individual. Então, como lá no Oi? Não. É da parte da folha de pagamento, por exemplo. Pois mas o que ela está falando aí, contribuinte individual, não seria o SEI? Não. Não? Não, dos autônomos. Ah, tá. Mas autônomo tem que ter o SEI, não tem não? Não. Então, só esclarecendo isso aí, que embora em certas situações dá esse entender, porque lá no artigo 2º ele fala, lá no parágrafo 1 do artigo 2º, não pode ser liquidado na forma do PERT os débitos, inciso 3, provenientes de tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de subrogação. Aqui está tirando a parte da parte da folha do empregado, a retenção que o empresário faz. Então, ela esclareceu que só contemplou aquela linha D lá, ser a parte do contribuinte individual. Só esse esclarecimento que a gente estava no grupo de estudo, se poderia ou não poderia jogar no PERT essa parte do retiro dos empregados da folha, que o PRT permitia, né? Então, quem tem PRT pode migrar para o PERT, só que não vai poder levar essa parte para o PERT. Tem que analisar bem isso aí. E também outra observação importante que ela fez ao fazer a opção
não tem que ficar de olho na época da consolidação, porque se não fizer a consolidação, você pode pagar, fazer adesão, pagar as parcelas, mas não consolidou, perdeu tudo. Vai ter que pedir um processo de restituição do valor e ficar com o débito. Ô Fábio, eu estava fazendo as contas, duas coisas. Primeiro, eu vi na CBN que vai prorrogar por mais 60 dias, parece, esse PERT. A previsão é até 31 de outubro. Exatamente, então vai prorrogar mais 60 dias. E, aparentemente, até conversando com uma pessoa depois da própria da Receita Federal, o PERT, a princípio, ele não é compensatório para as empresas. Porque o que acontece? O valor das parcelas vai ficar muito caro, R$1.000. Se você tiver débito da Previdência, da Receita Federal, da Procuradoria e da Previdência e Procuradoria também, são 4 parcelas, são R$4.000. Certo? Então, hoje as empresas pagam R$2.000 no parcelamento convencional. Certo? Ela paga R$2.000. E o outro parcelamento que às vezes ela tem, que aí é onde que precisa ver se compensa, é desistência de parcelamentos que já existe. Porque eu tenho clientes lá que estão fazendo um parcelamento, está pagando 200 e poucos reais. Se ele se desistir desse parcelamento, ele vai largar de pagar uma parcela de R$200 e vai pagar R$1.000. Para ele não é vantagem. Tem que se analisar isso. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque esse parcelamento, em determinadas situações, tem redução de 90%, que os outros não tinham, né? Então, você analisando bem, tem essa questão da redução, que é significativa. Né? Então, embora a parcela seja de R$1.000, mas aqui tem valores altos, eu acho que compensa, porque analisando o perdão é considerável. Agora, compensa se você estiver num parcelamento ordinário. Se você estiver num parcelamento ordinário que não tem desconto, o outro benefício anterior não compensa não. Pois é, porque o PRT mesmo não tinha desconto de nada. Dá 11.941, dá 12.741. Mas o PRT não teve desconto de nada. Não, o PRT então eu saí do PRT o meu é da 12.526, não compensa. Mas, por exemplo, do PRT para o PEST, tem significativo, porque tem redução. Agora, tem que analisar bem analisado. Ok. Então, pessoal, quem não vê, assistam a palestra no vídeo, recomende, porque, inclusive, um alô para os internautas que, em condições de distância, não puderam vir, mas vai estar disponível a palestra para os internautas assistirem. Deixa o Everaldo falar aqui. Não, primeiramente, eu gostei muito da Juliana, certo? Inclusive, ela começa a falar. Eu nunca vi. Aí ela falou sem olhar para lugar nenhum, né? Eu pensei, aí vai para cá o tempo todo falando desse jeito, né? Aí depois que ela falou, ela foi no quadro e explicou, então reforçou o que ela tinha falado. E segundo passo, gente, foi discutido com ela aqui o seguinte, quem apresentou ECF negativa, dançou tudo. Não pode parcelar, não pode fazer nada agora. Certo? Aí, mesmo que ela agora conserte, não vai poder. E segundo o que o Noé estava falando aqui, também é o seguinte, posso compensar lucros, prejuízos acumulados? Pode. Aí perguntou o seguinte, vamos supor que eu tinha um prejuízo acumulado de 5 anos atrás, né? Eu passei presumido. E eu estou devendo presumido. Eu pergunto, poderá compensar esse prejuízo acumulado? Aí ficou a discussão para a gente perguntar para o Betinho, para lá, como que vai fazer esse caso, certo? Porque na realidade pode, porque antigamente, porque é o seguinte, eu estava no lucro real, eu tinha prejuízo, mas eu passei presumido. Depois eu volto no lucro real. Então eu posso compensar esse prejuízo que ficou para trás, que eu não aproveitei, quando eu era presumido, não aproveitei. Então, esse prejuízo para trás eu posso aproveitar. Não? Então, não tem mais limite de aproveitar o prejuízo mais, né? É 30% do valor do imposto calculado. Essa foi a discussão. Vamos passar? Divina, quer voltar a falar aí? Do parcelamento aí? Então, tem que prestar atenção que às vezes o tributos, vamos supor, R$1.000, a dívida passa para 15, porque a TR que é cara. Agora tem que prestar atenção, fazer um planejamento tributário, um estudo prévio, se ele vai ter condição de pagar isso daí. Por quê? Quando aqueles caras pagam lá aquele parcelamento milionário, grandão,
praticamente nem mexe nada, paga alguma coisinha, não é verdade? Fica tudo para trás. O que ocorre? A pessoa, o administrador, o economista, tem que fazer um levantamento, ver se ele vai ter condições. O Djalma tem razão. Às vezes paga 250, dá para pagar, nem que vem rolando, mas vai pagando, mantém em dia. O outro, se perdeu, vai para o saco. Aí fica difícil, porque, igual ele falou, é por rubrica, por exemplo, 2 da Receita e 2 da nível de administração, né? Das Procuradoria e da Receita Federal, né? E a Previdência. Então, fica 4 mil. Mas, se a pessoa tiver condição, é importante, porque é brabo os juros lá, aquele TR lá, é muito alto. Ok. Deixa eu Djalma. O João aí, puxa o João. Hoje apareceu um cliente, ele está com 3 declarações na malha fina. Ele não declarou os rendimentos de aluguel. Se eu retificar essas declarações, vai aparecer, eu não posso participar desse parcelamento também? Será? Você quer responder para ele, Geraldo? Acho que não. Peraí. Deixa eu ver o Geraldo respondendo aqui, João. Peraí, depois nós vamos. Segundo a Juliana, pode, que inclusive, o porquê que pode? Que aí considera a cota única, 30 de abril. Então, até o 2017 pode. Aí, voltando lá, o que eu preocupo muito com esse danado, esse parcelamento desse PEST? Em relação, não sei se todo mundo tem observado, o pessoal parcela. Muitas vezes ele atrasa parcelamento e passa a atrasar as obrigações atuais. Nesse parcelamento, veda tudo. Ele não pode atrasar nada, nem FGTS, nem nada. Então, ele vai ficar totalmente encabeçado. Tem que andar em dia mesmo. Caso contrário, ele vai perder todo o parcelamento. Voltando lá na questão do menino lá, e até uma coisa interessante. Às vezes, vai dar um valor... Eu não sei se você já tentou isso, que esse valor dele não vai ser tão alto, ele pode utilizar aquela disse aqui, ó, faz o pagamento da primeira parcela, se der menos de R$200, paga os R$200 e depois ele faz outro pagamento, aproveitando à vista, né, aproveitando os descontos dos demais valores. Que é o meu caso aqui, ó, estou com parcelamento lá, 1.200 e 1.374. Então, eu paguei 200. Aí, se eu for pagar 5 parcelas, nas 5 parcelas, eu não vou ter desconto nas 5 parcelas. Mas, então, e como ela orientou? Paga a primeira, eu já paguei, agora eu pego esse restante, faço um pagamento à vista e tenho os descontos dos 90% de juros e os 50% da multa no restante total. Em vez de eu pagar 4 parcelas sem a dedução. O Geraldo, ele perguntou para o seguinte, que ele deixou de declarar, né? Não, ele não deixou de declarar. Ele declarou, omitiu no caso dele, ele deixou de declarar e vai retificar. Correto. Então, eu acho que eu entro na mesma vala daquele que deixou de declarar também a pessoa física, jurídica. Não, ele deixou de declarar, ele não declarou. Agora para frente, ele vai consertar aquilo que estava errado. Então, ele só pode parcelar aquilo que está declarado. E vai aumentar o imposto, ele deixou de declarar. Na realidade, ele vai fazer as retificadoras, vai apurar um imposto maior. Esse imposto maior era devido até 30 de abril, então ele é beneficiado pela PERT. O vencimento dele é 30 de abril, conta única. Ok. Mais alguma coisa aí, João? É verdade, é porque no caso... Eu também não acho, não. Eu acho que não, João. Como? Porque o outro também, que eu deixei de declarar, e era vencido até abril. Ele deixou de declarar, ele falou que não tem, não deve. Então, só deve aquele que ele declarou. Aquele que pode entrar na PERT. É um caso. Pode entrar nessa história que você falou do SPED aí, né? O cara não fez SPED negativo, vai retificar, não pode. Pode entrar nessa vala aí, mas eu acredito que não. Essa vala, né? Porque por todos os efeitos, você está declarando um imposto que era devido em abril. Mas ele deixou de declarar, né? É um caso. Esse é um caso. Para mim, não. Pela explicação que a doutora Juliana deu aqui, que o Geraldo assistiu,
Se ela, com os débitos apurados em SPED, não pode, provavelmente a retificação da declaração de imposto de pessoa física também entraria no mesmo estudo aí, não podendo. Mas, aí paga só a correção, né? Paga só a diferença depois. Ok. Vamos aqui, Veraldo, o acidente de trabalho aí. Bem, só mais um aqui. Vamos ouvir o Veraldo aqui. Para o nosso colega Adair. Ela fez a pergunta para o Fábio, e o rapaz respondeu. A pessoa, ela entrou de acidente de trabalho. Voltou, o patrão não quer mais ela. Manda embora, indeniza os 12 meses. Não tem problema nenhum. Microfone aí, daí, vai. Bom, eu tenho dúvida aí, mas se o contrato é só estabilidade, né? Não está suspenso. Se não está suspenso, indenizando, eu acredito que não tem problema. Essa é a perícia já liberou, apta a trabalhar. Ela tem só estabilidade. Tem o padrão pagou as verbas todas, mais a indenização da estabilidade. Vê se a convenção não prevê outras vantagens. Tem 3, 4. Se o contrato não está suspenso, eu não vejo impedimento. Quer comentar aí, Fábio? Não, você parece que pediu a palavra? Parece que pediu não. Deixa o Divino comentar lá então. Divino, eu vou colocá-la para sentar na frente aqui. Não tem incidência não, né? Geraldo, faz o PPP, faz o ASO. Já foi feito tudo. Não, às vezes as pessoas não ela está voltando para o trabalho, está voltando para o trabalho. PPP? Faz o PPP, faz o ASO, igual Está certinho. Ele falou certinho que a penalidade é não dispensar, é pagar, ele vai pagar. Então acho que não acabou, não. Acabou. Agora não tem incidência de INSS não, né? A indenização, né? Vamos entrar no... Indenização fala que não tem a Previdência Social, não, mas tem o FGTS. Pronto aí, Fábio, o estudo da CLT? Preparado aí para o estudo da CLT? Vamos verificar aqui umas mudanças na CLT aqui. Como que é? Antes de entrar no estudo aqui, o Fábio preparar ali, mas o Everaldo já preparou aqui. O Ronaldo vai comentar aqui, nós já entramos na discussão da nova reforma trabalhista aqui. Colegas, sempre nós dissemos aqui realmente um grupo de estudos. A gente tem observado que de todas as profissões, entre o direito, a medicina, a advocacia, a contabilidade. Essas outras, o advogado, o médico, a medicina, cada vez mais estão se especializando, determinando. Como agora, recente, eu tenho 3 filhos de advogado, um advogado que eu conheço, bem conhecedor da parte tributária, apareceu para ele um inventário até lucrativo. Aí ele indicou até para o filho meu, que meu filho trabalha só naquela área. Nós, os contadores, temos que conhecer de tudo. Você tem que conhecer do direito previdenciário, você tem que conhecer do direito comercial, você tem que conhecer do direito tributário, você tem que conhecer de tudo, porque o cliente nos pergunta. E eu tenho observado, inclusive, tem tido até bastante conforto e alegria nesta área, porque até esta semana o cliente me fez uma colocação assim, uma colocação profissional, e queria que eu mostrasse para ele um jeitinho dele economizar no bolso dele. E aquele jeitinho que, infelizmente, nós, os contadores, quase sempre a gente está preocupado com o bolso do cliente. Você quer mostrar para ele, e às vezes termina, às vezes desliza um pouquinho, ou dá corda para ele e ele vai. Quando ele está com os burros na água, ele vem dizer, você que me orientou lá no passado. Então, hoje, eu até disse para um cliente, eu já conheci na peça, quando ele veio me fazer uma pergunta, eu joguei pesado em cima dele, sabe? Pagar cidadão, e fui nas minhas colocações, ele falou, eu quero saber o certo. O certo é esse, é você calcular o imposto e pagar, companheiro. Agora, se você quiser fazer errado, já é uma decisão sua, pessoal. E como é que fica? E eu cobrei dobrado dele para fazer isso. E ele veio fazer comigo me elogiar. Realmente, sabe, Ronaldo, gostei disso aí, porque eu estava pensando, mas eu vi que você está correto. Então, colegas, eu já tive muita dor de cabeça. Quando você vai para casa, põe a cabeça no travesseiro, depois o danado, você fica remoendo. Ele cobrando aquilo que
que nós, às vezes, deslizamos e demos corda para ele. E essas outras categorias, não existe isso. A pessoa hoje ele quer procurar um médico, ele vai no especialista, cardiologista, vai lá, né, urologista, nós, o contador, ele procura o contador tem que ser tudo para ele. Mas acontece na área trabalhista, na sessão anterior, posso até estar enganado, mas isso aqui é um grupo de estudo, nós tivemos aquela questão da convenção coletiva. Então se perguntou, uma determinada empresa tem ali determinadas categorias, ela tem o motorista, ela tem o vendedor, ela tem mais tudo mais ali dentro. Qual a convenção a se obedecer? Se eu estiver errado, aqui é o grupo de estudo. Mas parece que nessa oportunidade, foi na terça-feira, não ficou bem claro, embora o professor daí está aí, parece que ele fez a colocação, e eu acredito que ele tenha feito corretamente. Mas eu aqui percebi, parece que não ficou bem claro a qual convenção deve se obedecer à categoria de um empregado de trabalho ou empresa. Então, lá no escritório, a gente conversando com a minha equipe de trabalho, o colaborador disse o seguinte: a empresa tem diversas categorias. Mas na convenção da própria empresa não abrange todas as categorias. Aquela categoria do seu empregado que não está abrangida na sua convenção, deve-se obedecer à convenção do empregado. Ela citou como, por exemplo, o vendedor. Vendedor, ela falou várias convenções. Olha, eu não conheço nenhuma convenção que estabelece a condição do vendedor, a não ser do sindicato do comércio. Então, se uma determinada empresa tem lá um vendedor e a convenção dela não estabelece a condição do vendedor, vai obedecer à convenção lá do comércio. E assim nós temos o motorista que tem a sua convenção própria, tem as profissões regulamentadas, e o vendedor e outras mais. É isto que não ficou bem claro, e eu pergunto aos senhores, inclusive o professor Dair, se concorda comigo. Manda chumbo aí, Alair. Bom, se é uma profissão regulamentada, tem lei própria que define salário, remuneração e demais coisas, eu entendo que, mesmo não sendo atividade da categoria, deve seguir essa lei. Quanto à convenção, eu tenho minhas dúvidas aí, porque o meu entendimento é que se o empregador não participou daquela categoria no ato negociável, ele não está obrigado a cumprir. Pois é, mas eu disse o seguinte: se aquela determinada, Daíra, aquela determinada atividade da empresa, aquela empresa ela tem a sua convenção, e na convenção dela fala sobre a condição daquele colaborador que, por sua vez, ele tem lá no sindicato dele que fala sobre aquilo. Aí vai obedecer à empresa que ele trabalha. É isso mesmo? Na convenção. Se na convenção. Função específica, ela tem que ser cumprida. Então, é o que eu estou dizendo. Isso aí. Se é uma atividade da qual não consta na convenção, pactuada entre as partes, no meu entendimento, o empregador não está obrigado a cumprir. Agora, tem que observar se tem sindicato, federação, confederação, representando o empregador. Salvo essas condições, entendo que a empresa não está obrigada a cumprir. Então, menos que tenha lei específica que determina normas próprias de maneira geral. Então, só para esclarecer melhor, vamos ver. Então, quer dizer que uma determinada empresa... Só um minutinho, deixa eu completar aqui para discutir com a Daíra. Um minutinho só. Não, deixa eu fazer só uma colocação que às vezes ajuda. Me desculpe de eu interromper. Tá. Eu estou entendendo a sua colocação, eu estou entendendo que a Daíra está dizendo o seguinte: vamos citar o motorista, que é o caso que está falando. Então, o sindicato dos motoristas, ele tem a convenção com o sindicato do comércio. Então, aí, se o cara é motorista do comércio, aí ele tem que ir para o sindicato dos motoristas. Agora, o que o Daíra está falando é lá o trabalhador rural, o produtor rural, não existe a convenção. Então, aí, conforme eu estou entendendo o que o Daíra está falando, então esse não precisa obedecer. Mas quando se trata do comércio, que o comércio tem com o transporte, eu não sei se seria isso mais que o Daíra está falando. Tá? É por aí, obrigado, Geraldo, por se colocar. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu ver se ele está aqui, Daíra. Seguinte, a determinada empresa, ela tem lá um empregador, digamos, o motorista. E na convenção dela, dessa empresa, da categoria dela, não preceitua a atividade motorista. Então, existe lá a convenção do motorista no sindicato dele. Essa empresa precisa obedecer a convenção lá do motorista.
isso. Vai espichar isso aí, né? As convenções das categorias. A categoria que o trabalhador está inserido, que é da empresa, é benéfico? Continua. Mas tem as peculiaridades. Por exemplo, o motoqueiro, que trabalha com risco 24 horas na rua, ele tem que ter os 30%. O eletricista, trabalha na empresa, ele tem aquela periculosidade, o risco tem que ter. Se ele tem que ter um seguro, tem umas categorias que tem, é obrigatório fazer. Já vi muito caso acontecer. Por quê? Porque o risco é da profissão, inerente à profissão, ao trabalho, à atividade dele. Então, eu concordo com o Ronan. Ok, colega, nós vamos encerrar, mas foi até dito por algum colega que às vezes a gente está delongando muito em certos assuntos. E eu quero dizer a vocês que eu acho que quando estiver delongando, que qualquer um estiver sentindo, levanta a mão, corta. Mas eu acredito que deve ter sido proveitoso. Obrigado. Comentar mais alguma coisa, Laí? Não, né? Ok. Então vamos aqui para o estudo da CLT, da nova reforma trabalhista aqui. Como ficou decidido aqui na reunião, que eu coloquei aqui, nós toda semana ia colocar 15 minutos, aí o pessoal... O pessoal aqui decidiram que seria meia hora toda terça-feira, certo? E na terça-feira nós ficamos 15 minutos e não ficamos a meia hora. Então, na terça-feira nós discutimos, certo, a modificação dessa 13.000, até 13.467 de julho de 2017, que vai ser aplicada a partir de novembro. O artigo 1º não modificou nada, artigo 2º, ele foi alterado o parágrafo 2º, já esse aqui nós discutimos semana passada, foi alterado o parágrafo 2º, e não alterou mais nada. Aí o artigo 4º, o artigo 4º, o que aconteceu? Ele só tinha um parágrafo único, esse parágrafo único transformou-se em parágrafo 1º e foi criado o parágrafo 2º. Bem claro aqui? Nós discutimos também na semana passada. Agora, nós vamos entrar agora, vai passar, nós vamos entrar no artigo 8º. O artigo 8º, do caput do artigo 8º, não modificou em nada, ele ficou do jeito que estava, e só foi criado aqui ele tinha um parágrafo único. Esse parágrafo único foi passado para o parágrafo 1º, e foi criado aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Ô Fábio, vamos comentar isso aí? Parágrafo 2º, parágrafo 3º, dá o artigo 8º da CLT. Bem, o artigo 8º, ele se reporta à área de conflito jurídico, então o artigo 8º eu vou passar agora para o nosso doutor Ronan discorrer sobre o mesmo. Não, Fábio, as colocações, vamos nós dois repassarmos aqui, eu só disse o seguinte, que importante, porque nós estamos discutindo, inclusive nós dissemos para vocês, nessa oportunidade para os internautas, que todas as terças-feiras ele vai estar estudando, para que vocês também estudem em casa e nós discutimos aqui. Mas é importante conhecermos o caput do artigo, para ver o que a lei está dizendo. O que diz aqui o caput? As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência. E isso está lá na CLT antiga. Pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho. E ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Aí, Fábio, leia aí o artigo, o parágrafo que mudou e nós vamos interpretar. Tá, aí foi inserido o parágrafo 1º, onde fala: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Explica aí, doutor Ronan. Ou seja, pode falar. Então, o que nós estamos entendendo e pedir aqui o apoio de vocês para interpretar. Está dizendo o seguinte, quando que eu entendi, quando não tiver claro, não tiver catalogado no direito do trabalho, nós vamos observar o direito comum.
É o que eu estou observando. Não pode, igual o presidente colocou, nós estivemos conversando aí preliminarmente, não pode, às vezes, uma súmula que às vezes não estava dizendo aquilo no direito de trabalho, nem no direito comum, e a súmula vem e diz uma coisa que não está no direito. E hoje está dizendo que não pode. Nós temos que consubstanciar no direito de trabalho e no direito comum. Ronan, o que aconteceu nesse, o parágrafo, onde que era? Ele simplesmente tirou o quê, ó? Ele tirou só daquilo em que for que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Então, esse aqui ele tirou fora. E ficou somente o direito comum será fonte subsidiada do direito de trabalho. O direito comum será fonte subsidiada. Esse parágrafo só tirou essa coisinha aqui. E ficou mesmo. Só tirou esse caso aqui, só. Aí ele criou o parágrafo segundo. Aí vai, senhor. Bem, o parágrafo segundo fala: súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em leis. Ou seja, as súmulas não poderão extrapolar o que está prescrito em lei. Nem a pessoa tendo o Gilmar Mendes como padrinho, certo? De casamento. Não vai poder mais. É o que o Fábio está colocando isso aí. Então, quantas vezes nós no nosso trabalho falamos, mas a súmula tal disse isso. Essa súmula para dizer, ela tem que ter baseado no direito do trabalho e no direito comum, que senão ela não poderá dizer isso. Será uma súmula inconstitucional. Agora criou também o parágrafo terceiro. Fábio. Parágrafo terceiro. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O que já disse aqui, ó, reportou ao direito comum do Código Civil até os 406. Tem que estar lá embutido também. Bem, posso falar? Pode. Pelo que eu estou entendendo aqui, essa reforma, praticamente ela vem rasgando a autonomia sindical de negociação, as convenções. Ou seja, muitas coisas você vai poder chegar, o patrão, o empresário vai chegar e fazer um acordo individual. Então, a soberania do coletivo está caindo por terra. Eu não posso falar aqui, não, mas eu vou fazer um acordo aqui com o Otávio, meu empregado aqui, para trabalhar tantas horas, ganhar tanto. Não, mas tem que ser uma convenção coletiva, não. A lei está dando brecha para você fazer individualmente com qualquer um. Eu posso fazer um acordo individual com o Manuel, posso fazer com o João, e não vai ter a soberania mais da convenção coletiva. Eu entendo que é mais enfraquecendo essa questão aí do poder coletivo, das negociações. Inclusive, quando ela falar de alguma coisa com o civil, eu vou procurar pegar o artigo e colocar para vocês. Dá para pegar agora aí, Ronan? Não, o artigo 104, ele fala o seguinte: a validade do negócio jurídico requer, inciso 1, o agente capaz, inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, eu entendo assim, fez com o funcionário, ele assinou o documento, ele é capaz, não precisa de convenção, não precisa de então, colegas, aqui é o que o Fábio colocou, o presidente avocou isso aí, o quê? Código Civil, direito comum. Se lá, no Código Civil, o empregado e o empregador pactuaram situações que não são inconstitucional nem ilegal. Pactuaram o acordo. A convenção coletiva deve se obedecer aquilo que está pactuado, embora não claro lá na CLT, na lei, na CLT e aqui agora no decreto. Não claro ali, mas se não infringiu a lei, os dispositivos constitucionais e comum, conforme está no Código Civil, é válido aquilo.
Bem, nós vamos passar para o 9, não alteração nenhuma, e o 10. Eu gostaria de olhar esse 10, como que está lá agora. Porque criou o artigo 10A. E esse artigo 10 foi revogado. Não, certo? O 10 não mudou, não. O 10 manteve. Manteve? Manteve. Só inseriu o 10A. Então aqui ele manteve, né? Então, o artigo 10 manteve aqui. Não, então não podia tirar daqui, né? Só um colega aqui, o presidente, com a permissão sua e do Fábio. O que diz aqui o artigo 10 da lei anterior não, da lei vigente que não está reformulada por isso aqui. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Nós sabemos disso, é comum para nós, né? Sempre nós temos nossas empresas, o cidadão vendeu a empresa, coisa e tal, coisa e tal. Pois é, está aqui na CLT. Agora criou o 10A. O que diz aqui o 10A? O sócio retirante, parece sério, pelo começo aqui. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, os sócios atuais e o sócio retirante. Então, o que nós estamos entendendo aqui? É comum, às vezes, o sócio fez lá uma alteração da empresa, o sócio saiu e houve uma ação na Justiça do Trabalho, quase sempre que fica ali atrelado e comprometido é os sócios atuais, caberia aos sócios atuais correr atrás do sócio que retirou. Então, o reclamante, né, ele não via isso de ir atrás daquele sócio que saiu da empresa, por ele ser mais bonito do que os outros que ficaram, ele tem mais dinheiro, tem mais condições. Hoje está claro que dentro da lei, o artigo 10A da nova lei, ele saiu, mas fica responsável por possíveis ações, direito adquirido até a data da sua saída. Eu parto com ele. Ali. Doutor Ronan, me corrija se eu tiver interpretado isso aí diferente. Porque na lei atual, o funcionário tem 2 anos para reivindicar os 2 últimos. Vamos dizer, num período total, 4 anos. O que eu entendi nisso aí é que o retirante figura nos 2. Então, se for depois, na lei atual, ele respondia. Na nova, ele não responde mais, é só os sócios permanecentes. Se eu estiver errado... Pois é, mas aí, Arnon, isso aqui, por isso nós estamos estudando aqui exatamente isso. O que está dizendo isso aqui? O que eu disse foi o seguinte: muitas das vezes, viu, Arnon? Muitas das vezes o sócio sai da empresa, tem-se uma ação na Justiça do Trabalho, ele só estava ajuizada, mas ele saiu da empresa, certo? E quase sempre é a empresa que ficaria ali comprometida com aquilo. Hoje está claro na lei, o sócio que retirou também continua responsável. Certo? Trouxe à tona, ou clareou isso aqui. Talvez até, se ele avocasse o sócio que saiu, que isso acontece, né? Às vezes o cidadão, ele tinha posse, condições de resolver, saiu, deixou na mão de outros, deixou lá na mão, digamos, de laranja lá, digamos assim. Né? Então, mas até então, pelo que eu tenho conhecimento, quase sempre essa empresa que ficaria comprometida na justiça. O sócio que saiu está fora. Mas aqui agora está claro na lei, dizendo que esse sócio que saiu também é responsável como se a empresa fosse, até a data da sua saída em ação ajuizada. Ronan, essa questão do direito do empregado de reclamação, de prescrição, mais na frente tem uma mudançazinha, nós vamos ver. Aqui, sempre essa garantia está até prevista no Código Civil. Se eu compro uma empresa, eu tenho que me resguardar, eu tenho que ter 2 anos de resguardo da pessoa que me vendeu responder pelos atos dela. Ela está dizendo aqui. Uma observação é aqui, ó, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio,
somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Então, primeiro o empresa devedor, os sócios atuais, depois o sócio retirante, no caso. Só que tem que observar o seguinte, depois de averbada modificação do contrato. Então, se eu sair da empresa hoje, 2017, mas eu não averbei, não fui lá na junta, não efetivou essa alteração contratual, de fato, eu vou continuar por mais anos. Então, o sócio retirante ele tem que observar, alertar isso aqui. Eu estou saindo, eu tenho que proceder logo à alteração contratual, porque se eu deixar para fazer 2 anos depois, eu vou ter mais 2 anos, são 4. Então, o sócio tem que, como muita gente sai e não averba isso aqui. Então, tem que ser estudado. Observando que, lá no parágrafo único, o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovado fraude na alteração societária decorrente de modificação do contrato. Vamos ver a opinião do outro lá. Só para fechar aqui. Órgão que está dizendo que era seco a colocação do artigo 10. Na lei atual, vamos dizer a lei atual, é seco. Qualquer alteração à estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos de seus empregados. Só isso. Só que agora aumentou o sócio retirante. Aumentou isso. Exatamente, complementando que o professor Fábio falou, que o Código Civil, o artigo 1032, ele fala exatamente sobre os 2 anos, a partir o sócio, o retirante, que saiu do contrato, que foi substituído, caso, ou vendido, ou doado, qualquer coisa, o que saiu do contrato, ele responde subsidiariamente também até 2 anos, a partir do momento da averbação do contrato. É exatamente o que criou o artigo 10A. Isso. Porque o funcionário, que o Arno falou aqui, ele tem direito a reclamar os últimos 5 anos, desde que ele tenha mais do que isso, né? A partir do momento da propositura da ação, retroage aos últimos 5 anos. E ele tem só 2 anos a partir da data que ele desligou para ajuizar a ação. Se ele tiver com 2 anos, em um dia vai prescrever todo o direito dele. Nós vamos ver lá na frente que tem alguma mudançazinha disso aí. Porque o artigo 448 e o 10 da CLT sempre eles trabalhavam mais ou menos em conjunto, né, nessas alterações aí, na estrutura jurídica e na relação de emprego. E o artigo 1032, ele fala quase isso aí, o que fala o artigo 10. O artigo 1032, ele diz que é o seguinte, a retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a averbada resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelos posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. É exatamente o que está aí, só de forma resumida um pouquinho, mas o teor é o mesmo. Bem, podemos passar? Vamos lá para o 11, né? É justamente essa questão aí da prescrição. Então, o 11 aqui, 8, eu estou subindo, né? Está subindo. Aí pode ir. Bem, o 11 alterou tudo isso aqui, ó. Ele teve uma nova redação, desde o artigo 11, todas elas passou a ser desse jeito aqui agora, ó. Antes era assim e passou para ser agora, dessa maneira agora, que o pessoal vai explicar para vocês. Artigo 11. Antes estava escrito assim, o direito da ação quanto a crédito resultante das relações de trabalho prescreve. Inciso 1, em 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Inciso 2, em 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para o trabalhador rural. Esses 2 incisos, tanto o CAPT como esses 2 incisos foram revogados. O CAPT ficou. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, uma modificação significante aí, né? Principalmente para o rural, né? Aí vem parágrafo 2º. Parágrafo 1º manteve. O disposto nesse artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Isso aí não alterou nada. Aí foi introduzido no parágrafo 2º, 3º. Não alterou, eles criaram ele. Qual? O
No 11 existiu o item 1 e 2, né? E que esse foi revogado. Foi revogado e criaram para o segundo e terceiro. Criaram para primeiro e segundo. Não, o primeiro já existia. Só criou o segundo e o terceiro. Esse aqui para primeiro. Esse aí já existia. Não, então vamos para o segundo. Já existia, né? Já vamos para o segundo. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alterações ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Esse aqui, os parágrafos segundo e terceiro, vamos ver se ajuda nós aí, porque a nós aqui no campo do direito, aqui mas esse eu vou recorrer para os colegas aqui, ajuda nós aí, eu vou ler aqui para vocês entenderem também, ó. Vamos ler novamente o que o Fábio falou, para segundo, que é coisa nova. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Aí, Adair, os seus colegas aí, o Eudes, interpreta para nós aí isso. Como é que nós vamos interpretar, hein? No caput está escrito o seguinte, artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Certo? Isso era o caput, é o caput da lei atual. Aí agora criou-se esse segundo. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, o fato 2 é esse aqui, ó, pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito às parcelas esteja também assegurado por preceito legal. Vixe Maria. Aí, colegas, é o seguinte, o que a gente tem decorrente de alterações ou descumprimento do pactuado. Doutor Ronan, eu estou entendendo aí o seguinte, como agora flexibilizou se fazer contratos individuais entre patrão e empregado, independentemente do quantitativo de empregado, eu estou entendendo nesse sentido aí, que seria, se eu faço um pactuado com o empregador, e aí, ao descumprimento do pactuado, ele perde o direito a esse pedido de prestações sucessivas. Eu estou entendendo dessa forma. Se é o rompimento unilateral do contrato, ele perde o direito a essa prestação sucessiva aí. Esse é o meu entendimento que eu tive desse parágrafo aí. Prestações sucessivas de alteração. A prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado. É mais ou menos o que o Eudes colocou. Quer dizer que se aquilo pactuado não for cumprido, ele prescreve na sua totalidade. Agora, se houve asseguramento em lei, não prescreve. Doutor Ronaldo, então quer dizer que eu pactuei trabalhar para o doutor Otávio aqui 6 horas por dia, mas ele está me obrigando a trabalhar 2 horas a mais por dia. Eu não vou poder recorrer na justiça? Fica complicado. Exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado. É isso mesmo. Se a lei dá direito que pode trabalhar 2 horas, certo? Estou entendendo assim, se pode dar direito de trabalhar 2 horas, não prescreve, mas se ele trabalhou 4 horas, que na legislação não diz que pode trabalhar 4 horas, fala. O exemplo que você deu, eu estou entendendo que é isso aí. Aquilo que não está cobertado pela lei. Eu tenho outro entendimento. Ô, pessoal, deixa eu Fábio. Eu gostaria que esses artigos aqui que a gente está em dúvida, esses polêmicos,
fizemos um acordo com a empresa, certo, que vem aqui em setembro. Nós vamos, então, colocar isso aqui, que ele ficou na dúvida, em cima desse pessoal, que ele deve ter estudado no caso, né, Fábio? Presidente, deixa eu só fazer uma colocação. Concordo, mas é com o seguinte aqui. Nós temos aqui, tanto nós contadores aqui, cada um de nós tem nossas fontes. Vamos nós, então, interpretar isso aqui. Quando a empresa chegar, vamos só ver se ela sabe mais do que nós, sabe? Aí nós vamos discutir na próxima reunião esse artigo, esse parágrafo. Eu vou dar meu entendimento aqui. Tá, o parágrafo segundo eu entendo o seguinte. Como o CAPT trata-se de prescrição, ele está querendo dizer o seguinte: tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do que foi pactuado, a prescrição é total. Então, se eu pactuei e não foi cumprido determinadas prestações, então, ocorreu a prescrição vai ocorrer de tudo, exceto quando o direito à parcela, alguma daquelas parcelas que eu estou pleiteando como direito, esteja também assegurado por preceito de lei. Então, embora vá ser prescrição total, mas aquela tem um amparo de uma lei que dá mais um prazo. Por exemplo, no próprio caso da previdência social, da aposentadoria, alguma coisa por aí. Né? Mas, como eu sempre falo, se quando a CLT alterou um parágrafo do artigo, naquele caso lá que aumentou 3 dias por ano de trabalho para aviso prévio, vocês viram a polêmica que deu. Né? Eu acho que nós não temos que nos sentir pequeno em ficar com dúvida em algum parágrafo aqui, em algum artigo, porque isso aqui é dúvida nossa, é dúvida do pessoal do direito, então vamos continuar discutindo para chegar a um consenso. Vamos para o terceiro aqui. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeito apenas em relação aos pedidos idênticos. Bem, aqui a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista. Então, está contando o tempo para prescrever. Né? São, vamos dizer, 2 anos. Com 1 ano eu entrei com a ação, para de contar o tempo. É por aí, né? Artigo 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Essa aqui ficou decidida já? Vamos entender isso aqui? Vamos ver isso aí. A terceira lá, criando... O terceiro, né? O terceiro, da prescrição. O artigo 11. Né? O artigo 11 não tinha isso aqui, não tem esse parágrafo. Então, aqui no 11, do terceiro, diz o seguinte: a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeito apenas em relação aos pedidos idênticos. Ou seja, entrou com pedido na Justiça do Trabalho. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Então, só prescreve algum possível pedido, só os pedidos idênticos, aquele avocado da Justiça. Idêntico. Se não for iguais àqueles avocados, não prescreve. Esse é o meu entendimento. Sabe? Porque assim, interrompe a prescrição... Microfone, Irani, por favor, só... Eu entendi assim, que interrompe a prescrição com a entrada da ação, mesmo que seja em juízo incompetente. Não é isso? Eu entro, o juiz indefere o pedido por ser incompetente.
interrompeu a prescrição. Mas interrompe só para aqueles direitos que já foram invocados naquela petição. Porque os demais direitos que ele não peticionou aqui, ele está correndo a prescrição normalmente. Correto. Perfeito, professor Iranil. Por isso que isso aqui é bom. Aqui nem sabe muito, sabe? Então vamos para o criado 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Então, é mais ou menos assim. Como foi lido anteriormente, se eu entro com o processo, para de contar prescrição, não é isso? Foi discutido há pouco. O processo intercorrente é assim, eu entrei com direito de ação, entrei com o processo, só que no curso do processo, o advogado não praticou os atos necessários para o prosseguimento e deixou a ação paralisada. Então, mesmo eu recorrendo, mas a ação ficando paralisada por um prazo de 2 anos, ocorre a prescrição. Entendeu para entender? No artigo anterior não foi falado que se eu entrar com a ação, não para a prescrição, não para de contar a prescrição? Então, eu estou com 1 ano, entrei contando um tempo de 1 ano para reclamar. Aí entrei com a ação, parou de contar o tempo para prescrever, correto? Tá. Eu entrei com a ação. Só que se eu não movimentei essa ação, não cumprir os requisitos para dar sequência naquela ação, que a ação vai ficar parada. Se ela passar 2 anos parada, prescreve também. 2 anos. É isso mesmo. Aí ficou... É uma prescrição intercorrente. Ficou no ar. Parágrafo 1º. A fluência do prazo profissional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir a determinação judicial no curso da execução. Aqui já clareou tudo. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Aqui é só consequência. Tá. Então nós chegamos a... Vamos passar na próxima, vamos passar para 47 com modificação. Então, nós vamos estudar, então, na próxima semana. Na próxima semana não vai ter, porque o Codói vai vir aqui, né? Não podemos nem atrapalhar com isso aí, né? Aí vamos discutir. Então, vamos ficar a 47, a 58, a 58A, vamos falar mais assim, 58A, nós vamos então na próxima que nós tiver, até a 60, tá? Everaldo, só um minutinho, para nós presentes, os internautas, vamos prestigiar essa convenção agora dia 24 e 25, nosso companheiro de Jalba está aqui. Se nós não pudermos ir, vamos lembrar algum colega que possa ir, estar com tempo, inclusive as estudantes que aqui estão. Isso é muito importante, vocês que estão, como se diz, estavam e vai ficar mais ainda próximo. Essa convenção é importante. Então é o seguinte, nós vamos ficar então na próxima até o 59B, hein? Nós vamos estudar aqui. Salvar. Quer uma pauta aí? Acabou, tá? Acabou, 8h30. Faz a pergunta, vai. Ei, pessoal, alguém já viu falar de atacarejo? Alguém já me mexe com atacarejo aí? Deixa o Ailão falar a pergunta dele aqui. A minha pergunta é com referência à declaração de ITR. Eu não me lembro mais quem falou que o ITR desse ano tinha umas mudanças, inclusive para cálculo do imposto através de pauta. Só que eu estou consultando a legislação, não encontrei nada a respeito disso, que fala de mudança de pauta. A pauta geralmente... Não, faz favor aí. Deixa o Arnaldo. O Eudes aí, o Arnaldo é bom. Marcelinho também, Marcelinho. ITR, você está sabendo novidade aí? Está sabendo novidade do ITR? Deixa o Eudes falar. As pautas, a pessoa tem que levantar no município qual que é a pauta do VTN, né, para o ITR,
Porque novidade assim de pauta, ela já tem uns 4 ou 5 anos que a Receita Federal está fiscalizando essas pautas quando está muito aquém do valor de mercado, porque as prefeituras que têm convênio com a Receita Federal, elas são obrigadas a informar para o CIPAT, que é um órgão da Receita Federal, que faz o controle dessas valor de terra nua, né, que seria quase equivalente quando ela cobra também por ITBI. Porque as prefeituras que têm convênio com a Receita Federal, elas recebem 100% de volta do valor do ITR cobrado no município. Então as prefeituras, como ninguém gosta de dinheiro, estão cobrando as pautas muito, muito altas. Então se você olha, tem município aí que é 50 mil, 60 mil aí por alqueire, então está dando em torno de 12 mil reais por hectare. Então você tem que observar isso aí. O que eu tenho feito é ligar nos municípios e pego o valor da pauta para fazer o equivalente. E essa é a mudança muito significativa que tem nesses últimos 5 anos e que tem que ser observado. Porque eu tenho visto casos já de autuação por parte da Receita Federal e também por parte de prefeitura ser notificado a retificar e pagar o imposto devido antes da autuação. Eu tenho visto 3 casos desses, inclusive de Porá, Morrinhos e Nova Cristãs, tudo já vi decorrente desse ajudar, porque para você ligar no município e tal, é meio complicado. Aí tem a pauta estadual de desapropriação. Você entrando na internet lá, você pega a pauta para desapropriação, ela sempre vai ser similar a esse valor. E observar, ter cuidado, fazer a separação de terra nua com benfeitoria. O que tem colega me ligado por causa disso, você tem que ter cuidado, porque aí as benfeitorias, na medida que você faz a proporção e lança como investimento, ele vai valorizar e vai alterar lá seu imposto de renda, entendeu? Para não ter dor de cabeça. E uma questão importante, com o advento da criação do CAR, subentendia-se que o fato de você fazer o CAR, o IBAMA ia extinguir o ADA, mas não. O ADA você continua fazendo opcionalmente para você ter o batimento da área ambiental. Aí aqueles que você fala aí R$10, R$15, nem compensa fazer o ADA. Entendeu? Agora, subentendia-se, e era o natural e certo, tinha que ser automático. Criou o CAR, você cadastrou, está cadastrado no IBAMA. Não precisava de você ficar repetindo aquele ADA lá. E aí eles fizeram essa canseira. E uma coisa, colegas, vamos ter cuidado no imposto de renda. Com isso, eu estou com os clientes tendo dor de cabeça. Os camaradas fazem o imposto de renda à torta e à direita. E no caso do rural, tem um cruzamento que eu disse. Cefaz e agrodefesa. É infalível. Esse ano mesmo, um cliente meu apareceu com uma declaração da agrodefesa, ele não tinha uma cabeça de gado, né? A dele ainda tinha. Aí, beleza, eu falei, e ele falou para mim, não, tem 65 cabeças, como é que faz? Falei, vai lá na agrodefesa, declara e tal. Aí, ele vacilou, não foi. Do nada, aparece o fiscal lá com o relatório que ele tinha 72 cabeças. Entendeu? E não adianta, não tem choro nem vela, você tem que... Eles autuam, ele pagou, porque ele ainda foi notificado espontaneamente, ele pagou R$1.200 de multa, por causa disso. Só é porque o Arnão falou ali a respeito de valor, porque o ITR já diz o seguinte: quando você preenche as informações, você tem que colocar o valor do imóvel, seria o valor do imóvel em 1º de janeiro do ano que você está declarando. Seria o valor de mercado. E em cima do valor de mercado, você vai valorar as suas benfeitorias, mais as pastagens plantadas, para chegar ao valor da terra nua.
Então, a pauta do ITR dos municípios é em cima da terra nua, não é em cima do valor total do seu imóvel, não. Então, tem que ser observado isso aí. Porque, se por um acaso você pega um imóvel aí, vale R$1 milhão, você vai falar, não, vou pagar pouco imposto, põe R$500 mil, vamos dizer isso. E se tem uma desapropriação, essa desapropriação vai ser em cima do valor que você diz que o seu imóvel está valendo. Então, fala, não, meu imóvel, então, se eu vou pagar o imposto, é 500 para na hora de receber uma indenização ele é R$1 milhão, isso então tem que ser muito observado. Então, tem que ter bastante coerência nesse sentido. Só outra observação também de mudança, não é bem agora, mas ela é de 2015, que é aquela sincronização do cadastro na Receita Federal com o NIF e com o INCRA, o CCIR. Então, isso aí tem que ser feito em 2015, agora fizeram, a Receita criou um outro, não é o CAFIR, é um outro nome lá que eles colocaram, mas também vai decorrer desse cruzamento. É o DIAC. Não, o DIAC já é. DIAC é de atualização, de alteração, de alienação. Você tem que preencher aí o CCIR vai ser alimentado. A própria declaração do ITR, ela já é o DIAC. Só que você tem que fazer a sincronização. E para fazer a sincronização, você tem que pegar o imóvel, a certidão atualizada do imóvel, com menos de 30 dias de expedição, e entrar no caso lá no INCRA, fazendo a sincronização no INCRA. No INCRA que faz a sincronização do número do NIRF. E aí tem que estar o NIRF, o nome de onde quem está o CCIR. Senão tem que fazer essa alteração primeiro, para fazer essa sincronização. Já que você está falando aí, quanto é para fazer... O NIF é do imóvel, não é? O NIF é o número do imóvel na Receita Federal. Ele pertence ao imóvel. Ao imóvel na Receita Federal. Quando você vende, você leva o imóvel continua com o mesmo NIF? É o seguinte, se você vende o imóvel total, a pessoa transfere para ele e ele passa a assumir o NIF. Se você vende parcial, a pessoa tem que criar um novo NIF, e aí ele olha lá quando ele está preenchendo o pedido de criação do NIF, ele vai colocar assim, qual que é a origem do alienante, do NIF, do CPF e do NIF do alienante, a origem dele. Porque se você não der essa informação, a Receita ela cria um NIF novo e ela já abre os últimos 5 anos com débito para você. Porque se você não colocar que houve, aí ela vai puxar do NIF do anterior e ver que o imposto está pago até aquela data, então você não é devido o imposto atrasado. Mas se criar um novo NIF, ela vai ter esse problema de ter que abrir os últimos 5 anos. Eu vou só dar um exemplo aqui. Um cliente meu comprou uma terra ali em Trindade e não veio NIF no ITR, não veio nada, tal. Nós criamos um NIF novo. Beleza, pagamos o imposto. Quando foi daí uns 6 anos depois, apareceu uma pendência dele na Receita Federal. Fomos lá, estava um NIF. Eu falei, não, mas isso aqui, nós temos um NIF, isso aqui não tem. Aí um camarada que trabalha aqui na Receita, que aposentou agora, chama de Caju, esqueci bem o nome dele, mas conheci sempre o Caju. Aí ele entrou lá na DIMOB e descobriu e fez a regularização dentro da DIMOB para mim. Ele falou assim, não, vou fazer esse negócio aqui, porque isso aqui, eu sou amigo de mais das clientes seu aqui, eu vou quebrar um galho aqui. Aí, porque esse cara aqui em Goiás, só ele que tinha essa senha de entrar na DIMOB da Receita Federal para fazer essas alterações. E ele fez e criou, vinculou o nível anterior com o atual para matar a pendência. Senão, estava uma dor de cabeça danada nesse trem. E você faz essa troca de dono pelo site mesmo? Você tem a opção seguinte, quando você faz a conta, se for total, a partir do momento que você fizer o primeiro ITR, você já faz a atualização. Já faz a atualização. Só que ela é demorada, a atualização na Receita. Então, é interessante o seguinte, a partir do momento que fez a compra, já faz o CAFIR, online, transmite e agenda na Receita Federal e lá fazer a alteração com os dados do novo proprietário. É o caso, por exemplo, se é um bem de herança. Se tem dividido para 10 sócios, 10 herdeiros, quem fica com a sede fica com o NIF original. E com o CCIR, o restante tem que criar o NIF e vincular o outro. E vai vinculando ao último, o NIF mãe, vamos dizer assim, para criar, para não dar essas pendências. E muitas vezes a pessoa faz a venda e não lembra de alterar no CCIR, que no INCRA. Quando vai alterar, quando chega lá na frente, vai dar uma dor de cabeça danada. Às vezes tem 3, 4 declarações com o mesmo número do CCIR, porque a pessoa, não, meu CCIR é tal, mas vai ver onde o CCIR está em nome de outro, a área não bate, então vai dar uma dor de cabeça danada.
E isso aí faz tudo pela internet? Não, o CCIE você faz o pedido via internet, alguns dados dependendo se você tiver as informações todas, vai criar uma senha de acesso, é igual, quase igual fazer o primeiro acesso na Receita Federal, aí você faz a transmissão e vai lá apresentar a documentação aqui no Santa Genoveva, ou então tem que mandar, quando é em outro município, manda via SEDEX. Agora, o CAFI, mesma coisa, você transmite via internet, esse é na plataforma de web, igual do CNPJ, você faz informações e aí transmite e aí agenda, ou também para a Receita, para entregar a documentação, ou então manda via SEDEX também para a Receita Federal, que faz a alteração. Que depois, pelo número do controle, que é igual quando a gente transmite a DBE, você puxa as alterações para ver se está tudo ok. Ok. Muito interessante, dá um trabalhão danado, né? É uma dor de cabeça danada. Mas, inclusive, lá no INCRA, então, tem que ser via SEDEX a documentação, não pode ser via... Não, você pode protocolar. Quando entregue aqui no INCRA, eles atendem das 8 até as 11 e das 1h30 às 4, quando é a questão de CCIE, de cadastro aqui. Aqui você pode entregar a documentação e protocolar, e depois vai acompanhando. Você tem que ter tudo cópias em mãos. Cópia autenticada, ou se você levar em mãos, você leva a cópia simples e o original, que aí eles dão autenticidade lá. Agora aqui é o seguinte, você tem que jogar na loteria o dia que o sem terra estiver invadido lá, né? Está direto, né? Não, direto tem invasão do sem terra. Hoje eles não acharam o lugar, foi para o Tribunal de Justiça aqui na Assis Chateaubriand. Não, mas se tiver pendência, se não tiver pendência, você não precisa apresentar documento, não. Eu fiz agora. Em menos de 2 anos, eu bati uns 2 meses com um processo lá no INCRA, lá. Eu fui umas 8 vezes lá para poder resolver isso. Não sei quantas vezes eu fui, chegar lá, estava fechado, invadido pelo sem terra, outra vez, por uma questãozinha de nada, eles fecham... Nem protocolar os papéis não teve jeito. Não teve nem como protocolar nada, não. Não, eu dei entrada, só que demorou. Os funcionários do INCRA, tudo tem convênio com o MST. Estava trabalhando. Uma semana sim, uma não. Eles falaram, hoje é a semana, nós quer ir para o Araguaia. Para mim, parece que é o pior órgão federal para se trabalhar.